Quem chega agora ao Poder Expresso é José Pimenta, especialista em comércio internacional, doutor em relações internacionais pela Universidade de São Paulo, especialista em negociações econômicas internacionais pelo Unesp e diretor de comércio internacional da consultoria BMJ. José Pimenta, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos que estão com a gente essa tarde. Bom, otimismo na Europa, na Ásia, no Brasil já não tinha mudado tanto porque a gente ficou com aqueles 10%, a nossa situação em relação a tarifas não mudou. Mas como tudo que acontece lá fora impacta nossas vidas aqui, a gente te pergunta, hoje, aqui no Brasil, é um cenário de otimismo ou isso não traz tantos efeitos positivos nas nossas vidas aqui no Brasil, esse recuo de Trump em relação aos demais países? E o capítulo mais recente dessa história, a Europa anunciando a trégua de 90 dias. Jesus, diante de uma guerra comercial sem precedentes, né, nesse nível, na história recente, né, a gente está falando aí, quando a gente conversa com alguns especialistas e ouve outros especialistas, a gente está falando de coisa de Segunda Guerra Mundial, né, período entre guerras, enfim, esse nível de protecionismo começou a se escalar desde que Trump tomou posse, né? Uma tarifa de 145%, por exemplo, e outra de 84% entre os dois principais players globais, em termos não só de economia, mas de comércio também, vai ter um impacto, já está tendo impacto generalizado no mundo todo. E o que mais tem, vamos dizer assim, a consequência disso é justamente na previsibilidade, né, das empresas, na operação das empresas. Para você ter noção, notícia recentemente veiculada, a Apple transferiu recentemente milhões de aparelhos de iPhone da China para a Índia, para a partir daí ser transportado para os Estados Unidos para pagar uma tarifa menor. E 2 dias depois, o Trump vai lá e diminui a tarifa de todos, menos da China, para 10%. A da Índia estava na casa de 20 e poucos por cento. Então, assim, essas instabilidades, isso tudo a gente chama em economia de custos de transação. Os custos de transação vão ficando cada vez maiores. Os fardos e as operações vão ficando cada vez mais complexas. Né, sobretudo para a área de compras das empresas, elas vão ter que olhar de onde comprar, como comprar, ver no longo prazo, porque, de novo, o tipo de investimento, o tipo de compra que é feito por uma linha de produção de alta complexidade, cadeia longa, como a gente chama, a cadeia de média e alta tecnologia, automotiva, eletrodoméstico, eletroeletrônico, entre outros, tudo isso é muito complexo, são compras planejadas por 6 meses, 1 ano, vários meses. E como é que você faz isso diante de um período de guerra comercial, onde as tarifas vão e vêm? Então, eu acho que olhar para isso com otimismo, o Trump tirou o pé um pouco, agora 90 dias, isso não resolve de uma maneira, claro, talvez é muito mais um sinal para que as negociações possam começar a ocorrer de uma maneira mais realista, mas muito pelo contrário, né? Os estragos estão sendo feitos e as cadeias produtivas vão tentar reagir de alguma forma, mas essa instabilidade ela não é boa para ninguém. José Pimenta, a gente estava conversando aqui, a gente recebeu o meme, será que não sei se chegou nas suas mãos também, uma espécie de um quadrinho, uma tirinha ali, do jogo de truco, né? Você vai dobrando a aposta, dobra aqui, dobra ali, e aí vem o Trump com mais de 100%, de repente a China ali com 84%. Eu queria que você analisasse, explicasse pra gente esse meme e por que essa metáfora foi aplicada nesse caso. A gente gosta muito de truco, né? O brasileiro é familiarizado com o jogo de truco, eu gosto também particularmente. Estava falando até com alguns amigos sobre isso, né? Trucou, o outro falou 6, o outro falou 9, né? E por aí vai. Eu não vi o meme, não, mas é uma analogia muito interessante. E eu acho que não dá para subestimar só a estratégia e o poder de fogo da China. Eu acho que quando o Trump, de alguma forma, começa, para usar o jargão aqui, né, a trucar repetidamente em relação a isso, a China já vem trabalhando na ampliação do seu comércio internacional já há várias décadas, já vem trabalhando na sua inserção internacional de uma maneira estratégica com vários países em desenvolvimento há várias décadas, já vem tentando diversificar o seu destino e as origens dos seus insumos já há várias décadas. Então, assim, de maneira geral, olhar para a China sucessivamente, né, como o Trump tem feito, e dobrando a aposta, como ele tem feito, é uma estratégia dele, obviamente, para tentar
ou chamar. Aí a gente tem que, né, começar a usar um pouquinho de teoria, né? Tem uma bifurcação aí. Ou essa estratégia cada vez mais vai, na cabeça dele vai forçar a China, ok, então vamos negociar, né? Ou, de certa forma, ele quer isolar a China e fazer com que a China entenda, né, na cabeça dele, que a China, sim, depende muito mais dos Estados Unidos do que o contrário. Eu acho isso um jogo um tanto perigoso, porque as duas economias estão muito atreladas, não só em termos de comércio internacional, mas também financeiramente, compras de títulos do governo. A China uma ligação muito forte com a economia norte-americana e vice-versa. Né? Várias empresas norte-americanas nos últimos 20, 30 anos migraram para a China, também pela questão da mão de obra barata, mas não somente pela questão de mão de obra barata, porque a China já não é um país com uma mão de obra mais barata, uma barata intensiva, assim como era no passado. Você tem outras vantagens de localização lá que a gente chama, em teoria de internacionalização, que fazem com que a China seja um grande player global, como tecnologia, inovação, mão de obra especializada, abundante, engenharia, eletrônica, entre outros, robótica. Então, assim, entender isso, né, como um simples, como a gente chama tit for tat, olho por olho, dente por dente, não me parece ser a melhor opção. O que o Trump tem feito só é uma estratégia de dobrar a aposta, olhando para esses dois lados, né? Ou buscando de alguma forma fazer com que a China venha à negociação, o que não me parece factível no médio prazo, no curto prazo, ou mesmo mostrar para que você vai se isolar, o que também não é realidade. A China tem uma capilaridade muito forte hoje no mundo globalizado. José Pimenta, a gente vê uma tendência de buscar-se alternativas a essa dependência dos Estados Unidos como um polo exportador e um polo importador. Exemplos, União Europeia, que pode firmar esse acordo com o Mercosul, a gente ainda não está vendo isso efetivado, na prática acontecendo, mas esse é um anseio capitaneado pelo presidente Lula e por atores aqui do Mercosul, o próprio Mercosul por si só, o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, ampliando os membros que não são membros efetivos, mas aqueles parceiros comerciais. Esses acordos, essas costuras, podem suprir uma eventual ausência dos Estados Unidos, isolando os Estados Unidos e promovendo alternativas em nível global, ou o mundo é dependente dos Estados Unidos? As exportações globais nos últimos anos, essa é uma ótima pergunta, né? Porque quando a gente olha nos últimos anos, o que aconteceu? Sim, os Estados Unidos foram um grande reservatório em termos de mercado para vários países, né? Isso é inegável. É o maior comprador global. A gente está falando de um mercado de mais de 300 milhões de pessoas que compra, né, e consome em um ritmo acelerado. Mas, obviamente, e que responde por uma porcentagem, estava me engano, 25%, um pouco menos do comércio internacional. Mas essa estratégia do Trump, ela é uma estratégia isolacionista. Né? Essa é uma estratégia isolacionista. Quando ele coloca, você vai falar, mas ele colocou a pausa de 90 dias. Tá, a pausa de 90 dias está colocada, mas e depois de 90 dias, né? Então, essas instabilidades que ele vem gerando no comércio internacional, no comércio global, que foi um dos maiores fatores de crescimento da economia mundial nos últimos 40 anos, sobretudo depois da criação da OMC, com um pouco mais de estabilidade nas trocas comerciais, é uma perspectiva isolacionista. Dizer que o mundo depende, se o mundo depende ou não dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos têm um lugar importante na arena comercial global. Mas o capitalismo é extremamente adaptativo, né? Nada, estamos mais de 300, 400 anos, né, vivendo, vamos dizer assim, de uma égide de um capitalismo cada vez mais incremental em termos de tecnologia, inovação e por aí vai. Então, hoje sim, mas tenho falado com várias pessoas sobre isso. Os Estados Unidos continuarem, né, nessa toada por mais alguns anos e realmente começarem a colocar como um eixo de protecionismo global, 15, 20 anos vão se tornar uma nação participativa no comércio internacional, mas toda essa pujança baseada em abertura comercial que transformaram os Estados Unidos num polo global de tecnologia, inovação, serviços especializados, manufatura extremamente especializada e técnica, e também pesquisa e desenvolvimento em agricultura, tudo isso tende a ser enfraquecido, sim.
porque hoje você tem vários conceitos, não só de abertura comercial, né, mas de negociações específicas em termos de comércio internacional, cadeias globais de valor, entre outros conceitos que de alguma forma interagem com o mundo do comércio internacional. Eco-inovação, Open Innovation, por exemplo, é um conceito criado, obviamente, ou dinamizado nos Estados Unidos, onde você vai buscar fora da sua empresa inovações, né, dentro daqueles ecossistemas que eles são tão bons em criar, né, soluções específicas para o seu problema de maneira cooperativa. Então, a economia norte-americana nos últimos anos sempre se baseou nisso, em abertura, em trazer gente boa, captar cérebros mundo afora, fazer a coisa andar e, de alguma forma, a economia crescer. Quando se fecha para o mundo, você começa a dar outras opções para os países, sim. Para o Brasil, obviamente que os Estados Unidos é um player fundamental. O maior estoque de investimento privado está no Brasil hoje, é norte-americano. As empresas que estão aqui, tem empresa que estão há mais de 100 anos operando no Brasil, né, é o maior parceiro comercial de manufaturados do Brasil. Mas, claro, nada impede, obviamente, do Brasil, né, acelerar outras negociações. Não só pensando, acho que e também com os Estados Unidos, buscar apoio, acesso ao mercado, porque, vamos lá, o Brasil vai receber uma tarifa aí de 10%. É uma tarifa pesada? É, claro que é. Mas, vis-à-vis outros países, a gente consegue até, talvez, ter algum tipo de vantagem competitiva em alguns nichos, talvez, comparativamente falando. Em outros, a gente vai ser penalizado, né, como já tem alguns setores vocalizando isso. Mas, mundo afora, eu acho que essa veia protecionista só dá uma mensagem para o Brasil: procure mais parceiros comerciais, formalize mais essas parcerias comerciais via acordos comerciais. Não precisa ser acordo de livre comércio somente, você tem acordos parciais de comércio, acordos preferenciais especificamente de comércio, você tem acordos de livre comércio, como é no caso da União Europeia, que é um player fundamental, assim como os Estados Unidos para o Brasil. O Brasil tem acelerado as negociações e as conversas com Emirados Árabes, teve uma missão na Ásia agora fundamental para discutir com o leste asiático, não só com China, mas também com o Vietnã, com Malásia, com outros países também. Então, formalização das relações comerciais é fundamental para o Brasil, Gerson. José Pimenta, a gente vê a China, a sua história, de um grande polo industrial de tecnologia que chega de fora. Então a gente vê hoje os produtos desenvolvidos na Califórnia, a gente fala de Apple, de grandes potências da tecnologia históricas, grandes potências históricas, terceirizando a sua linha de produção para a China, porque lá a gente tem uma mão de obra barata, e aí a gente pode entrar aqui numa série de questões trabalhistas, lá não tem tanta fiscalização, a legislação é mais frágil nesse sentido, que torna a indústria lá mais barata. Até empresa brasileira, muitas empresas brasileiras desenvolvem um projeto aqui e vão fabricar na China. Mais recentemente, a gente tem visto o movimento da China exportando a tecnologia, o produto acabado, mas o produto desenvolvido dentro do território chinês. Vou dar dois exemplos aqui de acordo com a nossa realidade aqui do audiovisual. Drone, por exemplo. A maior empresa fabricante de drone hoje é uma empresa que nasceu na China. E a gente tem aqui uma das montadoras de automóveis elétricos, e quando a gente, tirando até essa parte elétrica, automóveis em geral, a montadora que mais cresceu aqui nos últimos meses, nos últimos anos, no território brasileiro, é uma montadora chinesa. Começou lá fabricando bateria de eletroeletrônico e foi para o polo automotivo. Isso pode estar gerando um ciúme nos Estados Unidos, que sempre foi a referência mundial em produção de tecnologia, em concepção de tecnologia? Jesus, mais do que ciúme, gerou, né, nos Estados Unidos aí um alerta, né? Entender, obviamente, o que está acontecendo, né? Entender, obviamente, como essa dinâmica global de tecnologia e inovação e a busca pela próxima inovação, isso vai se manifestar. Então é importante ter isso em mente, não é somente ali uma coisa passageira, é um reposicionamento global da esfera de tecnologia, inovação e produção especificamente de alta tecnologia, com alto investimento em inovação, que aponta hoje para você diminuir custo, você reduzir problemas de custo, não só de custo de transação específicos, né, mas também em produção, reduzir custos logísticos, obviamente, porque
você começa de alguma forma a produzir não só nacionalmente, mas regionalmente também, que é o que a China tem feito. A China tem colocado várias empresas chinesas originalmente têm produzido no leste asiático, formando ali uma cadeia regional de agregação de valor. Então, não é, acho que o ciúme é muito mais derivado ali, né, para a gente poder entender, mas é mais do que isso, é uma preocupação. Não tenha dúvida que os Estados Unidos olham para esse avanço chinês nos últimos 30 anos, porque se a gente olhar nos últimos 30 anos, por exemplo, a China não produzia nada do que produz hoje, ou quase nada do que produz hoje, com esse nível de complexidade. Carros chineses, como você mesmo disse, a parte, por exemplo, de energia eólica, né, toda a parte de parque eólico, que é energia eólica que a China pode produzir, também as PAS, né, para dar um outro exemplo, já que você citou dois, também é uma realidade, né? Painéis solares também, então em energia extremamente avançado. Então a China se reposicionou e a China tem uma questão muito importante que é o seguinte: eles apoiam setores, eles dão subsídios sim para setores. Se esses subsídios são ou não questionáveis, aí a gente vai entrar numa outra discussão. Há uns que são e foram questionados, inclusive na OMC, outros que não, mas enfim, o fato é que há sim uma indução ali, um apoio para a produção em alguns setores que são escolhidos previamente. Então, de tempos em tempos, a China tem os planos quinquenais dela, eles vão renovando esses planos e vão dizendo: olha, daqui até 15 anos a gente vai subsidiar, impulsionar, buscar de alguma forma catalisar a produção nesses e nesses setores. E a partir daí começa todo um trabalho específico para catalisar a produção e a dinamização de alguns setores econômicos. Então, é uma economia extremamente planejada, né? É o que a gente costuma chamar de capitalismo de Estado. Você tem um viés capitalista, mas direcionado pela mão forte do Estado, né? Que a China faz e faz tão bem nesse sentido, não à toa cresceu, né? Se você for pegar, por exemplo, a China nem aparecia quase entre os top 10 maiores parceiros comerciais do Brasil, para trazer para uma realidade nossa, em 2000 e 2001. Hoje é o principal parceiro com quase 30% do comércio bilateral brasileiro com a China, né? E isso com vários outros países aconteceu, né? Então, sim, a resposta é sim. Os Estados Unidos estão mais do que com ciúme, estão preocupados, já não é de hoje, com a dinamização do comércio e da economia chinesa. Nascimento J aqui no chat perguntou: será que vai impactar o Brasil? Acho que vai gerar oportunidades, acho que tende a gerar oportunidades, porque China e o Brasil, isso eu estou falando da China, né, especificamente. A guerra comercial vai impactar o Brasil, claro que vai. Assim como vai impactar vários outros países mundo afora. Né? O Brasil vai ser impactado. O qual vai ser esse impacto a gente não sabe ainda. Né? O que a gente já sabe, o termo de tarifa, os estudos estão sendo rodados para entender produtos que vão para os Estados Unidos e a partir daí, com um choque tarifário de 10%, vão perder competitividade, outros que vão ganhar competitividade. Isso em relação aos Estados Unidos. Dá para explorar mercado lá? Dá para explorar mercado lá, porque outros países tendem a perder a competitividade relativa ao que o Brasil vai ter que pagar de tarifa. Esse é um ponto. Em relação à China, há mais ameaça ou oportunidade? Duas questões. Primeiro, olhar com muita lupa, né, como os produtos chineses vão afetar a economia brasileira. Então, já você tem várias análises já falando de, né, entre aspas, enxurradas de produtos chineses entrando no Brasil. Eu acho que tem que olhar com cautela isso para entender, obviamente, o que seria essa enxurrada. Acho que tem produtos que já entram aqui pagando uma tarifa elevada, outros que não. Né? Então, entender como que a China tende a abrir mercado aqui, conquistar mais mercado, isso é importante. Até porque se conquistar o mercado de uma maneira, como a gente chama em comércio internacional, desleal, né, pagando um preço baixo, vendendo a um custo muito baixo, um preço muito baixo, até mais baixo do que ele pratica no mercado interno deles, isso pode ser caracterizado como dumping. Então, você tem estratégias de defesa comercial para serem utilizadas nesse caso. Então, essa é uma via. Né? A outra via é a gente vender para a China também. A gente olhar para a China como mercado consumidor, aí mais olhado focado em agro, né? E a partir daí entender quais vão ser os produtos que os Estados Unidos vão deixar de vender para a China, obviamente, porque 84% é uma pancada muito grande em termos de comércio internacional, uma tarifa extremamente elevada. A gente lida com esse tema já há muitos anos. A gente falava de tarifa elevada, 30%, 35%, isso é uma tarifa elevada. 145% é uma tarifa astronômica, 84% é muito alta também. Então, olhar nessa via de mão dupla, ameaças e oportunidades com a China e olhar para as oportunidades com os Estados Unidos.
Pimenta, o Trump classifica a China como um país, um parceiro comercial predador, né, que explora, está sempre explorando os demais mercados. E ao mesmo tempo a gente vê a conduta dele, a postura dele sendo muito questionada pela opinião pública mundial. Colocando esses dois atores aí em comparação, em perspectiva, e os demais, queria que você classificasse para a gente aqui quem que seria aquele que adota o fair play nas negociações, uma prática comercial mais justa, quem são aqueles que eventualmente adotam uma postura mais predatória e mais especificamente Estados Unidos e China. Porque você falou, a China com a produção altamente barata ali, sem respeito à legislação trabalhista e por aí vai, é muito difícil competir com a China e os produtos chineses inundando os mercados no mundo inteiro. Eu quero saber de você, o que se comenta nos especialistas, aí, os economistas, especialistas em comércio internacional. Quem é bonzinho e quem é o mal nessa história aí? Jesus, acho que é importante pontuar uma coisa. Os dois países, tanto China quanto Estados Unidos, assim como mais quase outros 200 países, fazem parte da Organização Mundial do Comércio. E apesar da gente falar, a OMC é isso, a OMC é aquilo, tá fraco, tá forte, independente disso, a OMC tem instrumentos para garantir isonomia de tratamento e justiça comercial no mundo, no sistema multilateral de comércio. Tá? Então, sempre que um país se sentir de alguma forma, como está acontecendo agora, né? Assim que os Estados Unidos puseram as tarifas, as reciprocal tariffs, China foi lá e correu para a OMC e notificou os Estados Unidos. Isso pode virar um contencioso mais para frente. Então, assim, operar junto às regras, ambos operam. Você teve algumas questões nos últimos anos, a questão do órgão de apelação, enfim, mas é uma tecnicidade que acho que não convém trazer aqui, mas o ponto é, ambos são signatários da Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos foram um dos grandes viabilizadores lá atrás da própria fundação da Organização Mundial do Comércio, junto com a Europa, em 1994, além de todas as outras rodadas, né, de negociação. Então, acho que isso é importante pontuar. Ambos estão, como Estado, né, como Estados, né, ligados ao arcabouço jurídico da OMC. O que está acontecendo agora é que, com a ascensão de Donald Trump ao poder, você tem essas, vamos dizer assim, esse outro jogo de tarifa de protecionismo, a parte, né, das regras da OMC. Né? Então você coloca a tarifa recíproca, aquela coisa de isonomia para todo mundo já cai por terra neste momento, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, acho que é primeiro pontuar isso. Ambos estão ligados, relacionados ao arcabouço jurídico da OMC. No mundo do setor privado, efetivamente, tanto empresas chinesas quanto americanas são, né, boas de negociação. Negociam, entram em mercados, atuam, ou produzem, ou exportam. Então, tem uma expertise muito grande em termos de internacionalização de empresas. Então, isso é importante pontuar também. Em relação a subsídios, é aquilo que a gente conhece. Você tem subsídios permitidos e subsídios proibidos. Aí é caso a caso. O que a gente sabe é que a China, nos últimos anos, sim, em vários casos, usou, né, de apoio doméstico para poder catalisar ali, de alguma forma, alguns produtores, alguns setores, né, e a partir daí dinamizar a sua economia e se tornar mais competitiva. Há casos, inclusive, que isso foi questionado e condenado na OMC, né, há casos que não. Então, é importante analisar caso a caso. Mas, de maneira geral, tanto China quanto Estados Unidos são extremamente estratégicos e possuem um alto nível de internacionalização das suas economias. Tá? Estados Unidos, ao longo do século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, com as ondas de internacionalização, e a China mais recentemente, né, nos 30, 40 anos para cá, por conta de ter atraído essas empresas norte-americanas, europeias e de outros países também para produzir lá e, a partir daí, construir todo um conhecimento também que permitiu com que a China se tornasse um grande exportador. Então, eu não acho que classificar como bonzinho ou mal, né, é demasiado simplista nesse momento. Eu acho que é muito mais importante a gente olhar como dois players estratégicos que sabem jogar o jogo do comércio internacional, né, e que vão, obviamente, tentar, né, e assim a gente espera que seja, negociar, né, alguma saída pacífica ou mais abrangente ali para que essa guerra comercial acabe o quanto antes, porque isso não traz benefício para ninguém.
A gente entrevistou aqui no Poder Expresso Roberto Azevedo, diplomata brasileiro, que foi diretor da Organização Mundial do Comércio, da OMC, que você mencionou. E ele reconheceu que não tem mais o mesmo poder de mediação, de intermediação, de regulação do mercado mundial que tinha antes. A OMC está um pouco mais enfraquecida nos últimos anos. Como você avalia essa interpretação? Embaixador Roberto, enfim, um craque do comércio internacional que a gente admira muito. Ah, ele tem razão, obviamente, quando fala isso, mas eu costumo dizer o seguinte: o processo de construção do comércio internacional, do sistema multilateral de comércio, ele não aconteceu da noite para o dia, né? E obviamente que vive intempéries, vive ventos fortes, solavancos, turbulências, sempre viveu, né? Durante muitos anos, por exemplo, nem tinha OMC. Eram reuniões, vamos dizer assim, mais ou menos formais, que faziam as rodadas que a gente chamava, né, que os países acreditavam naquilo e a partir daí liberalizavam suas economias de uma maneira muito específica ali, depois se ampliou para a Organização Mundial do Comércio. Então, acho que o sistema multilateral de comércio vai passar por adaptações, mas um mínimo, uma regra básica para nortear a atuação dos países, não vai nem continuar acontecendo, e eu acho que vai acontecer, mas não é nem por conta dos países, é porque o próprio setor privado precisa disso. O mercado só existe porque é uma junção entre economia e direito. Se você não tiver regras claras para operar, ninguém vai colocar o dinheiro para rodar num ambiente incerto, instável, demasiadamente instável, que é o que está acontecendo agora. Bolsas caindo, aí só porque deu 90 dias de parada, depois vai voltar de novo, a gente não sabe. Então, assim, investimentos se congelam, empregos, de alguma forma, são colocados em pausa também, geração de renda, toda aquela dinamização econômica que a gente sempre espera de uma economia global, ela começa a sofrer turbulências. Então, isso ninguém quer. Então, eu acho que uma OMC forte, ou um sistema multilateral de comércio forte, e paralelamente a isso, acordos comerciais que formalizem as relações entre os países também de uma maneira forte, são esperados pelo setor privado. O setor privado se beneficia disso. O setor privado pede por isso. O setor privado, inclusive, influencia, de alguma forma, pede para o governo, olha, negocia com tal país, abre o mercado lá, abre o mercado aqui, é importante para ele, sinaliza para os governos isso, essa dinâmica. Então, apesar dos solavancos, apesar do vento forte, aí da turbulência, eu entendo que no futuro a OMC talvez não volte talvez a ser o que era em termos de, como a gente classificava, de xerife do comércio internacional, mas vai voltar a ser uma balizadora do comércio global, pelo menos em termos de regras, porque é isso que acontece quando a gente não acredita no sistema, e pode ser qualquer tipo de sistema, né? Financeiro, global, no caso do FMI, ou no caso comercial, né? Quando a gente não acredita no sistema, Vamos você colocar começa a lá ter problemas estruturais. Lá. José Pimenta, especialista em comércio internacional, trazendo aqui uma interpretação bastante aprofundada aqui dessa questão que está mobilizando a opinião pública em nível global, guerra comercial Estados Unidos-China, com impactos em todos os demais países, e ao mesmo tempo que essa guerra, né, China-Estados Unidos se intensifica, a gente vê um certo recuo, uma certa trégua em relação aos demais países e, pelo menos em relação a tarifaço, nós estamos um pouquinho mais neutros desde que a gente mordeu aqueles 10% de taxa e a gente ficou com isso mesmo, acaba sofrendo prejuízos de outras formas. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos dessa história, as cenas dos próximos capítulos. José Pimenta, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Prazer ter participado, Jesus. Até a próxima. Um abraço.